Só quem acredita que Deus pode usar as pessoas mais improváveis vai conseguir entender o que aconteceu naquela manhã. Porque, naquele dia, um garoto que dormia nas ruas entrou em uma igreja silenciosa, caminhou até o altar, e quando ele subiu ali na frente, algo começou a acontecer que ninguém, naquele lugar, jamais conseguiu esquecer. Eu me lembro de cada detalhe como se fosse ontem. Meu nome é Margaret, e eu já era uma senhora de idade quando tudo isso aconteceu. Durante mais de 40 anos, eu frequentei aquela pequena igreja de madeira no interior dos Estados Unidos. Era um lugar simples, daqueles onde todo mundo se conhece pelo nome, onde os bancos rangem quando alguém se levanta e onde o som das orações parece subir direto para o céu. Mas naquela manhã, havia algo diferente no ar. O culto ainda nem tinha começado quando a porta da igreja se abriu devagar. O vento frio entrou primeiro e logo depois apareceu aquele garoto. Ele devia ter uns 12 anos, talvez 13. A roupa estava suja, grande demais para o corpo magro, e o cabelo parecia não ver um pente havia semanas. Seus olhos, no entanto, aqueles olhos carregavam algo que eu nunca tinha visto antes: cansaço, fome e uma espécie de silêncio profundo. Ninguém precisou dizer nada para entender que ele vinha da rua. Algumas pessoas olharam com estranheza, outras cochicharam baixinho. Afinal, naquela região não era comum ver crianças vivendo sozinhas daquele jeito. Mas o que mais me marcou foi o jeito que ele olhava para o altar. Não para as pessoas, não para o pastor, para o altar, como se estivesse procurando algo ou alguém. Mais tarde, nós descobriríamos que o nome dele era Nathan, e que ele já tinha passado noites dormindo em becos, em pontos de ônibus, e até atrás de um supermercado abandonado a algumas quadras dali. Mas naquela manhã, Nathan não entrou na igreja para pedir comida. Ele entrou porque estava procurando por Deus. Enquanto todos ainda tentavam entender o que estava acontecendo, o menino começou a caminhar lentamente pelo corredor central. Cada passo parecia hesitante, como se ele não tivesse certeza se deveria estar ali. Eu me lembro de segurar minha bolsa com força, observando em silêncio. E então aconteceu algo que deixou toda a igreja imóvel. Nathan não parou nos bancos. Ele não sentou. Ele continuou andando, direto até a frente, até o altar. Algumas pessoas começaram a se levantar, talvez pensando em impedir. Afinal, era apenas um garoto desconhecido, vindo da rua, subindo onde normalmente apenas o pastor ficava. Mas antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, Nathan colocou um pé no primeiro degrau do altar, depois o segundo. E quando finalmente ficou ali em cima, diante de todos, ele levantou os olhos para o céu de um jeito que ainda hoje me arrepia, porque naquele momento ninguém imaginava o que aquele garoto estava prestes a dizer, e muito menos o que Deus faria logo depois. Mas antes de contar o que aconteceu naquele altar, eu preciso te explicar algo sobre Nathan, algo que poucos ali sabiam naquele dia, porque a história dele começou muito antes daquela porta da igreja se abrir. E quando você entender o que aquele menino tinha vivido nas ruas, vai perceber por que o céu já estava se movendo naquela manhã. Ah, e se você está gostando de ouvir essa história até aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Muitas pessoas encontram esperança em testemunhos como este, porque o que aconteceu com Nathan começou muito antes daquela oração que ele faria naquele altar. E foi nas noites frias das ruas que tudo começou a mudar. Para entender porque aquele garoto subiu naquele altar naquela manhã, é preciso voltar alguns meses antes, quando Nathan ainda tentava sobreviver nas ruas frias daquela pequena cidade. Ninguém nasce preparado para viver sozinho no mundo, muito menos uma criança. Mas foi exatamente isso que aconteceu com ele. Nathan tinha apenas 11 anos quando tudo desmoronou. A mãe lutava contra um vício que consumia cada pedaço da vida dela. E o pai, o pai havia desaparecido anos antes, deixando para trás apenas um sobrenome e muitas perguntas sem resposta. Durante um tempo, Nathan ainda acreditava que as coisas poderiam melhorar.
Ele esperava que a mãe voltasse para casa diferente, que um dia ela atravessasse aquela porta sorrindo como antes. Mas as semanas se tornaram meses, e os meses viraram silêncio. Foi assim que Natan começou a dormir fora de casa. Primeiro foi uma noite, depois outra, até que as ruas se tornaram o único lugar onde ele ainda podia existir sem incomodar ninguém. No começo, ele tentava ficar perto de lugares movimentados. Estações de ônibus, estacionamentos de mercados, entradas de prédios, lugares onde a luz ficava acesa durante a madrugada. Não porque ele se sentia seguro, mas porque o escuro completo fazia a solidão parecer ainda maior. Algumas pessoas passavam por ele como se fosse invisível, outras jogavam algumas moedas no chão sem sequer olhar em seus olhos. E houve também aqueles que disseram coisas que nenhuma criança deveria ouvir. Ainda assim, Natan continuava caminhando pelas ruas todos os dias como se estivesse procurando alguma coisa. Talvez uma resposta. Talvez alguém que finalmente o enxergasse. Foi em uma dessas noites frias que algo inesperado aconteceu. Natan estava sentado atrás de um pequeno restaurante fechado, tentando se proteger do vento quando ouviu duas pessoas conversando do outro lado da parede. Eram vozes de dentro de um carro estacionado. Um homem e uma mulher discutiam algo com pressa. Em certo momento, o homem disse uma frase que Natan nunca tinha ouvido antes, mas que ficou presa na mente dele como uma semente silenciosa. Ele disse: "Quando tudo parece perdido, a única coisa que resta é orar." Natan não sabia exatamente o que significava orar. Ele nunca tinha entrado em uma igreja de verdade, nunca tinha aprendido aquelas palavras que as pessoas dizem olhando para o céu. Mas naquela noite, sozinho atrás do restaurante, ele fez algo que mudou tudo. Ele levantou os olhos para o céu escuro e disse apenas uma frase simples, quase um sussurro: "Se o Senhor existe, por favor, me encontra." Depois disso, nada aconteceu naquele momento. Nenhuma voz respondeu, nenhuma luz apareceu. O vento continuou. Soprando entre os prédios e a cidade, seguiu seu ritmo indiferente. E foi justamente esse silêncio que começou a machucar mais profundamente. Nos dias seguintes, Natan continuou vivendo nas ruas, mas agora carregava dentro de si uma pergunta que parecia crescer a cada madrugada. Será que Deus realmente escutava alguém como ele? Algumas pessoas chegaram a dizer que a vida era assim mesmo, que ninguém viria ajudá-lo. Outras riram quando ele mencionou aquela oração. "Garoto, Deus tem coisas maiores para se preocupar", disse um homem certa vez, enquanto fechava a porta de uma loja. Aos outros e poucos, Natan começou a sentir que talvez tivesse cometido um erro ao esperar alguma resposta. A esperança pode ser algo bonito, mas também pode doer quando parece que o céu permanece em silêncio. Mesmo assim, sem perceber, algo dentro dele continuava se movendo. Porque naquela mesma cidade, enquanto Natan passava mais uma noite tentando dormir em um banco de madeira no ponto de ônibus, havia algo acontecendo que ele ainda não conseguia enxergar. Pessoas estavam orando. Circunstâncias começavam a se alinhar e caminhos invisíveis estavam sendo preparados. Natan ainda não sabia, mas aquela oração simples que ele fez atrás do restaurante não havia sido esquecida, e o que começaria a acontecer nos dias seguintes acabaria levando aquele garoto exatamente para o lugar onde eu o vi pela primeira vez, caminhando lentamente em direção ao altar. Mas antes que aquele momento chegasse, algo inesperado precisaria acontecer com Natan, algo que faria a fé dele ser colocada à prova de uma maneira que nenhuma criança deveria enfrentar. E foi justamente nessa noite que tudo começou a mudar. A noite que mudou o rumo da história de Natan começou como tantas outras nas ruas daquela cidade. O vento estava mais frio que o normal e as nuvens escondiam completamente a luz da lua. Natan havia passado o dia inteiro procurando algum trabalho simples, carregar caixas, limpar calçadas, qualquer coisa que pudesse garantir um pedaço de pão. Mas naquele dia, ninguém quis ajudá-lo.
Quando o sol desapareceu no horizonte, ele caminhou até o ponto de ônibus onde costumava dormir. O banco de madeira estava gelado e o silêncio da rua vazia fazia cada pensamento parecer mais alto dentro da cabeça dele. Foi ali, olhando para o chão, que Nathan sentiu algo que nunca havia sentido. Antes, um cansaço que não vinha apenas do corpo. Era o peso de alguém que já não sabe mais para onde ir. Pela primeira vez, desde que começou a viver nas ruas, Nathan pensou em simplesmente parar de tentar. Talvez as pessoas estejam certas, murmurou para si mesmo. Talvez ninguém esteja me ouvindo. A oração que ele havia feito semanas antes parecia agora apenas uma lembrança distante. O céu continuava silencioso, as noites continuavam frias, e a vida parecia seguir exatamente igual. Nathan abaixou a cabeça e fechou os olhos por alguns segundos, tentando ignorar o vazio que crescia dentro dele. Mas foi justamente naquele momento que algo inesperado aconteceu. Um carro parou lentamente do outro lado da rua. Nathan levantou os olhos com cautela. Das portas saiu um homem de meia idade, vestindo um casaco simples e segurando uma pequena sacola de papel. O homem olhou ao redor, como se procurasse alguém, até que seus olhos encontraram Nathan sentado no banco. Ele caminhou até o garoto sem pressa, com uma expressão tranquila que Nathan não estava acostumado a ver nas pessoas. Sem fazer perguntas, o homem estendeu a sacola. Dentro havia um sanduíche quente e uma garrafa de água. Nathan hesitou por um instante, sem entender por que aquele estranho estava sendo gentil com ele. O homem então disse algo que Nathan nunca esqueceria. Às vezes Deus responde nossas orações enviando pessoas no caminho. Nathan congelou por um segundo. Aquela frase atingiu seu coração de um jeito inesperado. Ele não havia contado para ninguém sobre a oração que fez naquela noite atrás do restaurante. Ninguém sabia disso. E ainda assim, aquele homem falou exatamente sobre oração. Nathan aceitou o alimento em silêncio, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Antes de voltar para o carro, o homem olhou para ele novamente e acrescentou algo que parecia ainda mais estranho. Se algum dia você quiser encontrar respostas, vá até aquela igreja de madeira perto da terceira rua. Deus ainda fala naquele lugar. Então, ele entrou no carro e foi embora. Nathan ficou ali sentado, segurando o sanduíche quente nas mãos, olhando para a rua vazia, enquanto aquelas palavras ecoavam em sua mente. Igreja de madeira, terceira rua. Durante vários dias, ele tentou ignorar aquela ideia. Afinal, ele não se sentia digno de entrar em um lugar como aquele. Suas roupas estavam gastas, seu corpo cansado, e sua vida parecia completamente fora de lugar em um ambiente religioso. Mas quanto mais ele tentava esquecer, mais aquela direção voltava à sua mente. E então chegou a manhã em que Nathan acordou com uma decisão que nem ele mesmo sabia explicar. Talvez fosse esperança, talvez fosse desespero. Talvez fosse apenas o último pedaço de fé que ainda restava dentro dele. Naquele dia, ele caminhou pelas ruas da cidade até encontrar a pequena igreja de madeira que o homem havia mencionado. Ele parou diante da porta por vários minutos. O coração batia rápido, as mãos tremiam. Parte dele queria ir embora antes que alguém o visse ali. Mas outra parte, uma parte silenciosa dentro do peito, dizia para ele entrar. Nathan respirou fundo, empurrou lentamente a porta e começou a caminhar pelo corredor da igreja. O que ele ainda não sabia é que aquela decisão simples de atravessar aquela porta não era apenas um passo de coragem. Era o início de algo que ninguém dentro daquela igreja estava preparado para testemunhar. Porque enquanto Nathan caminhava em direção ao altar naquela manhã, algo já havia começado a se mover no mundo espiritual. E foi exatamente naquele instante que os olhos dele se levantaram para o céu. E tudo começou a mudar. Quando Nathan entrou naquela igreja naquela manhã, poucas pessoas perceberam o que realmente estava acontecendo dentro do coração daquele garoto. Para a maioria, ele era apenas um menino desconhecido, com roupas gastas, caminhando lentamente pelo corredor central.
Mas por dentro, Natan carregava algo muito maior do que fome ou cansaço. Ele carregava uma pergunta que havia crescido durante muitas noites frias nas ruas. Deus realmente escuta alguém como eu? Cada passo que ele dava parecia pesado. Não por causa do chão de madeira, mas em causa da batalha silenciosa dentro dele. Parte de Nathan queria voltar para fora antes que alguém o mandasse embora. Ele não se sentia digno de estar ali. A igreja parecia limpa demais. As pessoas pareciam organizadas demais. E ele sentia que carregava nas roupas toda a poeira das ruas onde havia dormido. Mesmo assim, algo dentro dele o fazia continuar andando. Era como uma pequena chama que ainda se recusava a apagar. Enquanto Natan avançava em direção ao altar, algumas pessoas começaram a observá-lo com curiosidade. Outras trocaram olhares discretos. Eu mesma me lembro de ter sentido algo estranho naquele momento, como se aquele garoto não estivesse ali por acaso. Natan finalmente chegou aos degraus do altar. Por alguns segundos ele ficou parado, olhando para cima, tentando reunir coragem. O silêncio dentro da igreja parecia mais profundo do que o normal. Então, ele subiu. Quando seus pés tocaram o altar, Natan fez algo que ninguém esperava. Ele se ajoelhou. Não foi um gesto ensaiado. Não foi algo aprendido em algum lugar. Foi apenas o movimento natural de alguém que havia chegado ao limite de suas próprias forças. Ele fechou os olhos e apertou as mãos com força, como se estivesse tentando segurar a única esperança que ainda restava dentro dele. Algumas pessoas começaram a se levantar dos bancos, sem entender o que fazer. O pastor, que ainda organizava alguns papéis perto do púlpito, observava a cena em silêncio, mas Nathan não parecia notar mais nada. Ao redor, depois de alguns segundos, seus lábios começaram a se mover. A voz saiu baixa, quase tremendo. Deus, eu não sei falar bonito. A igreja inteira ficou em silêncio absoluto. Eu não sei fazer aquelas orações que as pessoas fazem aqui. Natan respirou fundo, tentando segurar as lágrimas que começavam a aparecer em seus olhos. Mas se o Senhor realmente escuta, eu só queria saber se o Senhor ainda se lembra de mim. Aquela frase atravessou a igreja como um sussurro carregado de peso. Algumas pessoas abaixaram a cabeça. Outras começaram a sentir os olhos se encherem de lágrimas sem entender exatamente por quê. Natan continuou ajoelhado com os olhos fechados. Eu estou cansado de dormir nas ruas. Estou cansado de sentir que ninguém me vê. Ele fez uma pequena pausa, como se estivesse procurando forças para continuar. Se o Senhor quiser, eu só preciso de um sinal de que eu não estou sozinho. Naquele instante, algo começou a mudar no ambiente da igreja. Não foi um som alto. Não foi algo que todos perceberam imediatamente. Foi uma sensação, uma presença silenciosa que parecia preencher aquele lugar de uma forma diferente. O pastor levantou os olhos lentamente. Algumas pessoas começaram a sentir um arrepio inesperado, e Natan, ainda ajoelhado naquele altar, estava prestes a experimentar algo que transformaria completamente a história daquele garoto das ruas. Mas antes que qualquer pessoa ali entendesse o que estava acontecendo, um pequeno detalhe começou a chamar a atenção de todos dentro daquela igreja, e foi nesse exato momento que o impossível começou a se aproximar. E se essa história está tocando seu coração, considere se inscrever no canal. Histórias como a de Natan nos lembram que às vezes Deus começa a agir justamente quando alguém decide dar o primeiro passo em fé. E naquele altar, enquanto aquele garoto terminava sua oração simples, algo já havia sido liberado nos céus, mesmo que ninguém ali ainda conseguisse enxergar. Natan ainda estava ajoelhado no altar quando aquele silêncio diferente começou a tomar conta da igreja. Não era apenas ausência de som. Era como se o ar tivesse ficado mais denso, mais cheio, como se algo invisível estivesse se movendo naquele lugar. Eu me lembro de olhar ao redor e perceber que ninguém parecia disposto a interromper aquele momento. O pastor permaneceu imóvel perto do púlpito. Algumas pessoas estavam de pé,
outras ainda sentadas, mas todos tinham os olhos voltados para aquele garoto que havia chegado da rua poucos minutos antes. Natan continuava com os olhos fechados. As mãos estavam apertadas uma contra a outra e o corpo tremia levemente. Não era apenas frio, era emoção, era medo, era esperança tentando sobreviver dentro de alguém que já tinha sofrido mais do que uma criança deveria sofrer. Por alguns segundos, ele permaneceu em silêncio depois da oração. Então algo aconteceu que eu nunca esquecerei. Natan respirou fundo e levantou lentamente a cabeça, como se estivesse tentando escutar alguma coisa. Seus olhos ainda estavam fechados. E então ele sussurrou algo que fez várias pessoas se entreolharem naquele instante. Eu consigo sentir... A frase saiu quase inaudível. Eu consigo sentir que o Senhor está aqui. Naquele momento, uma mulher na terceira fileira começou a chorar, silenciosamente. Outra pessoa levou a mão à boca. Era como se aquela declaração simples tivesse despertado algo dentro de todos nós. Natan abriu os olhos devagar. E foi aí que algo ainda mais inesperado aconteceu. O pastor, um homem que sempre foi conhecido por sua postura calma e cuidadosa, começou a caminhar lentamente até o altar. Ele não parecia assustado, parecia profundamente tocado. Quando chegou perto de Natan, ele se ajoelhou ao lado do garoto. O pastor colocou uma mão sobre o ombro dele e disse com uma voz baixa, mas firme: "Filho, Deus nunca esqueceu de você." Natan olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. Era como se aquelas palavras finalmente tivessem alcançado um lugar dentro do coração dele, que estava ferido há muito tempo. Mas o que aconteceu logo depois, ninguém poderia ter planejado. Um homem sentado no fundo da igreja levantou-se de repente. Ele caminhou até a frente com passos decididos, visivelmente emocionado. Quando chegou perto do altar, ele disse algo que fez a igreja inteira prender a respiração. "Eu sou dono de uma pequena oficina mecânica aqui na cidade." A voz dele tremia enquanto falava. "E durante semanas eu tenho sentido que Deus estava me pedindo para ajudar um garoto que eu ainda não conhecia." Ele olhou diretamente para Natan. "Hoje de manhã eu entendi por quê." A igreja estava completamente em silêncio agora. O homem continuou: "Se você quiser, eu posso te dar um lugar para dormir, um lugar seguro." Natan ficou imóvel por um segundo, tentando entender o que estava ouvindo. Mas antes que ele conseguisse responder, outra voz veio da primeira fileira. Uma mulher se levantou com lágrimas no rosto. "E eu posso ajudar com roupas." Logo depois, outra pessoa disse: "Minha esposa trabalha em uma escola. Nós podemos ajudá-lo a estudar." E então, algo extraordinário aconteceu. Uma após outra, pessoas começaram a se levantar pela igreja oferecendo ajuda. Não era organizado, não era planejado. Era como se cada coração naquele lugar estivesse respondendo à mesma direção ao mesmo tempo. Natan olhava ao redor sem conseguir falar. As lágrimas escorriam pelo rosto enquanto ele percebia que, pela primeira vez em muito tempo, ele não estava sozinho. Naquele altar onde ele havia pedido apenas um sinal, Deus estava respondendo de uma forma muito maior do que ele imaginava. Mas o que ninguém ali ainda sabia é que a história de Natan não terminaria naquele momento, porque o que aconteceria nos meses seguintes transformaria não apenas a vida daquele garoto, mas também o destino de muitas outras pessoas que ainda cruzariam o caminho dele. E o que Natan faria depois daquele dia no altar foi algo que deixou até mesmo o pastor daquela igreja completamente sem palavras. Depois daquela manhã, a vida de Natan começou a mudar de uma maneira que ninguém dentro daquela igreja poderia ter imaginado completamente. O homem da oficina realmente cumpriu o que disse naquele altar. Naquela mesma semana, Natan passou a dormir em um pequeno quarto nos fundos da casa dele. Era simples, uma cama, uma janela e uma estante antiga. Mas para um garoto que havia passado tantas noites em bancos frios e calçadas vazias, aquele lugar parecia um palácio,
Pela primeira vez em muito tempo, Natan dormiu sem medo de acordar no meio da madrugada, com o vento gelado atravessando suas roupas. Mas a mudança não aconteceu apenas no lugar onde ele dormia. As pessoas daquela igreja começaram a se aproximar dele de uma forma que transformou completamente sua história. A mulher que havia prometido roupas levou uma sacola inteira na semana seguinte. Outro casal ajudou Natan a se matricular na escola. O pastor passou a conversar com ele todos os domingos depois do culto, ensinando coisas simples sobre fé, esperança e propósito. E algo dentro de Natan começou a florescer lentamente. Não era apenas gratidão, era uma convicção silenciosa de que aquela oração, feita atrás de um restaurante meses antes, realmente tinha sido ouvida. Eu me lembro de observar Natan nos meses seguintes, sentado nos bancos da igreja, agora com roupas limpas e um caderno nas mãos. Ele ouvia cada palavra com uma atenção que poucas pessoas demonstravam, como alguém que sabia exatamente o que significa ser resgatado quando tudo parecia perdido. Os anos passaram. Natan cresceu, terminou a escola. Começou a ajudar na própria oficina que um dia havia aberto as portas para ele. Mas a parte mais bonita dessa história ainda estava por vir. Porque aquele garoto que um dia entrou naquela igreja apenas procurando um sinal, começou a voltar às ruas, não para dormir nelas, mas para encontrar crianças que estavam vivendo exatamente como ele havia vivido. Natan levava comida, conversava, escutava histórias e muitas vezes apenas sentava ao lado de alguém que precisava ser visto. Certa vez eu perguntei a ele por que fazia aquilo com tanta dedicação. Natan sorriu de um jeito simples e respondeu algo que eu nunca esqueci. Porque alguém um dia me encontrou quando eu pensei que ninguém estava me procurando. Hoje, quando olho para trás e lembro daquela manhã em que um garoto das ruas subiu no altar da nossa pequena igreja, eu entendo algo que não percebi naquele momento. O milagre não foi apenas o fato de Natan ter encontrado ajuda. O verdadeiro milagre foi perceber como Deus pode transformar uma única oração sincera em uma história capaz de alcançar muitas outras vidas. E talvez você que está ouvindo essa história agora também já tenha sentido o silêncio do céu em algum momento da sua vida. Talvez já tenha pensado que sua voz não estava sendo ouvida. Mas a história de Natan nos lembra de algo muito importante. Algumas respostas começam a se mover muito antes de conseguirmos enxergá-las. Porque naquela noite fria, atrás de um restaurante, quando um garoto levantou os olhos para o céu e disse apenas, "Se o Senhor existe, me encontra", algo já havia começado a acontecer. E às vezes, a resposta de Deus começa com um simples passo de fé, como o de atravessar uma porta que parecia impossível de abrir. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, considere se inscrever no canal. Muitas outras histórias de fé, esperança e transformação ainda estão por vir. E a próxima pode ser exatamente aquela que você precisava ouvir hoje.